A minha maior dor. 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 Qual que é a minha maior dor? A minha maior dor. Essa era a minha maior dor. Quais são os gatilhos da sua dor? Eu não conseguia expressar. A dificuldade de me expressar. Sentimento de inadequação. Sentimento de abandono. Foi a não aceitação. Um vazio que tinha enorme dentro de mim. Eu sempre me senti um peixe fora d'água. Perda da minha mãe. Tinha várias doenças, uma atrás da outra. Era uma falta de sentido na vida. Tinha um relacionamento muito difícil com meu pai desde pequeno. Eu tinha um buraco que ninguém conseguia preencher. E eu sempre me sentia desamparada. Um vazio tremendo. Quando você vai parar de fugir dos gatilhos que te causam dor? Eu tinha medo de olhar para dentro de mim. Eu desenvolvi assim, uma depressão. Eu comecei a ter crise de ansiedade. Com 31 anos eu tive um câncer na tireoide. Uma depressão muito grande que me trouxe um processo de alcoolismo, ganho de peso. Ataques de pânico, muitos ataques de ansiedade. A pior dor é aquela quando nem temos plena consciência dela. Vamos desvendar os gatilhos da dor e transformar a sua maior dor na sua maior força. Tornar-se terapeuta da minha própria vida foi uma coisa transformadora. E venho aplicando as técnicas minhas, harmonizações, tanto em mim quanto na minha casa, quanto na minha família. E esse sentimento de vazio não veio mais. Foi um transformador, um divisor de águas na minha vida. É uma felicidade real, paira no seu corpo inteiro. Foi como voltar para casa. Foi como se todas aquelas perguntas, todas aquelas questões fossem preenchidas. A primeira transformação foi essa, me aceitar. A segunda começou quando eu apliquei as técnicas. Eu vi que eu podia sair daquela dor sozinha, sem precisar de ninguém. E aí eu virei terapeuta da minha própria vida. O humanoterapeuta, ele preencheu muitos questionamentos que não foram respondidos até então. Então, além do ganho de consciência com o tratamento, eu fui limpando as massas que me atrapalhavam. E aí eu fui, parece que chegando mais pertinho de mim cada vez mais. E eu fui conseguindo ser eu. Me trouxe a vida. O humanoterapeuta não apenas curou as minhas dores emocionais, espirituais, energéticas, mas também representa na minha vida o meu encontro verdadeiro com a minha mediunidade, com a minha espiritualidade, com o meu projeto de vida. Fui terapeuta da minha própria vida, de mim própria, e tem-me feito um bem muito grande. Eu não tenho mais depressão, não tenho endometriose, eu consigo criar as minhas filhas. Tudo que eu vi no humanoterapeuta é como se tivesse conceituado e contextualizado tudo que eu tinha dentro de mim bagunçado. Eu entendi a regra do jogo. Eu parei de tentar mudar o mundo, parei de tentar mudar os outros e comecei a me mudar. Eu verdadeiramente vejo as pessoas transformando as suas dores nas suas maiores forças, assim como foi comigo. A minha maior dor era não saber quem eu era e não poder fazer aquilo que eu sentia vontade. Com a humanoterapia, eu passei a entender quem eu sou e quais são as coisas que eu posso fazer dentro do meu próprio projeto de vida. E é uma terapia que é você cuidar de si mesma, né? Quando eu fiquei tetraplégica aos 16 anos, vítima de um acidente, eu fui num outro lugar. E eu disse que eu não queria, que eu tinha que voltar porque eu tinha muito mais coisa para fazer. E hoje, aos 50 anos, eu sei que eu posso fazer muito mais. Seja muito bem-vindo à Trilogia Humanoterapeuta. A Trilogia Humanoterapeuta foi feita para você que quer reconhecer os gatilhos da sua dor e não cair mais nessa armadilha, fazendo da sua maior dor a sua maior força. E ele serve para quem quer ser terapeuta da própria vida, usar todo esse conhecimento para você, para sua família, para os seus amigos e para quem quer viver de terapia, ser um terapeuta profissional, trabalhar com isso e ter o seu sustento com isso. Então tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de imaginar como é que eu posso fazer com que a minha dor, a minha maior dor, né, se transforme na minha maior força. E na verdade é isso que a gente vai trabalhar aqui essa semana inteira.
Então, o humanoterapeuta, essa trilogia, ele tem como objetivo a gente olhar para a dor. E eu vou explicar no decorrer de tudo isso como isso vai acontecer, o porquê que surgiu essa ideia, tá? É bem interessante. Mas antes de eu me aprofundar nesse conteúdo, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar, né? Como é que funciona, como é que vai funcionar esse processo da trilogia toda. Então, hoje é o primeiro episódio, tá? Então, hoje é o episódio A Dor. Então, nós vamos olhar para essa dor. Né? Porque se eu não olho para ela, por mais que possa parecer difícil, vocês vão estar acompanhados aqui. Né? Então a gente não está jogando todo mundo aí num limbo onde vocês não vão conseguir sair. O objetivo é que você olhe, mas tenha um aporte tanto energético e espiritual quanto da nossa própria equipe. Tá? Então a gente tem aí hoje o primeiro episódio, que é a dor, que é desvendando os padrões inconscientes dessa dor. Uma coisa que é bem interessante que a gente pare para pensar é o fato de que, assim, essa dor, ela... Como é que eu vou explicar isso para vocês? É um processo de reconstrução. Né? Na verdade, por que reconstrução? Porque a gente vai voltar para a nossa essência. Eu quero caminhar com vocês para que vocês voltem cada um para suas essências. Porque eu sempre falo que cada caso é um caso. Né? E cada ser é único. E ninguém é especial, mas todos nós somos essenciais. Exatamente do jeitinho que você é. Né? Então, você se construiu exatamente como você precisava, né? Para que você pudesse... cumprir com a sua missão de vida, né? E o universo, Deus, consciência, como você quiser chamar, ele precisa de você exatamente do jeitinho que você é, tá? Então, a gente acabou se moldando para ser o que o outro queria da gente. E isso é que causa dor. Mas tem várias razões de ser. E nem todas elas são tão óbvias e nem todas elas estão no nosso padrão consciente. Né? Elas estão no nosso campo energético, no nosso campo vibracional, no nosso campo espiritual, né? Nas nossas vidas passadas e paralelas. Então, quando eu falo outra vida, eu posso estar falando de uma vida passada, né? Como eu posso estar falando de uma vida paralela, certo? Andresa, mas como assim? A gente coexiste em vários outros campos, né? Em várias outras condições. E eu vou falar um pouquinho disso hoje, tá bom? Então, tudo isso está acontecendo. Né? E nós, além de tudo isso, nós temos todo o nosso processo de ancestralidade. Né? Então, tudo que a gente traz pela nossa família, que continua aí, de alguma maneira, vivo. E eu queria, então, que você identificasse, mesmo que você não saiba direito, eu já quero deixar no ar, antes de eu dar mais alguns recados, eu quero que você pontue qual é a sua maior dor. Ah, não precisa se cobrar, não precisa ser elaborada, não precisa ser de um jeito sensacional, não. Qual é a sua maior dor? Tá? E agora eu continuo dando mais alguns recados antes da gente começar. Então, é o seguinte, ó, a gente, além de estar aqui, hoje, segunda-feira, amanhã, terça-feira, quinta-feira e domingo, às 8 da noite, ao vivo. Nós temos também uma comunidade no Facebook, tá? Qual é o objetivo dessa comunidade? O objetivo dessa comunidade é vocês trocarem informações sobre tudo isso que está acontecendo aqui, né? Sobre todas essas informações que eu vou trazer aqui, vocês vão se reconhecer em muitos processos. Isso vai gerar dúvida, isso vai gerar questionamento. O mais importante é que vocês consigam ter novas perguntas para vocês mesmos. Né? E outras respostas. Então, a gente vai trazer questões para que você... E trazer respostas também sobre muitas coisas que acontecem na sua vida e que você não conseguia até agora elaborar internamente. Tá? E aí, o que acontece? Eu acho que não tem como sair desse bolo que eu tô. E tem. Tá? Tem muita. E a comunidade no Facebook, então é a comunidade Trilogia Humanoterapeuta, ela tem como objetivo deixar lá também o replay destas aulas. Então, se você quiser rever, lá na comunidade o replay das aulas vão ficar. Lá tem tópicos de atividades, tem material bônus para quem quiser. Então, é para quem quiser se aprofundar muito nessa semana, usar essa semana a seu favor. Né? Às vezes a gente para ver novela, a gente para ver filme, às vezes a gente para ver tanta coisa, novela repetida que está passando. Então eu queria propor que essa semana você olhe para a sua novela, para a sua história, para a história que você
está criando da sua vida? Né? O que você quer fazer? Qual é a mensagem, qual é o legado que você quer deixar para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, enfim, para o mundo, né? Para você mesmo. Então, olha para essa história que você pode redesenhar, né? Então, esse é o objetivo. E a comunidade tem também como objetivo isso, né? Fazer você se aprofundar nisso num grupo que vai estar todo mundo falando da mesma coisa. Porque uma das piores coisas que acontecem é quando a gente não consegue ter com quem conversar. Primeiro, porque eu tenho dores. E aí, com quem eu converso, muitas das pessoas, as pessoas que estão aqui numa live dessa, falando de energia, de espiritualidade, sem nenhum cunho religioso, sem misticismo, respeitando todas as religiões, mas a gente não precisa de uma religião. Você pode ter a sua e manifestar a sua religião, né? E a gente diz que quanto mais eu entendo, eu posso, inclusive, viver uma experiência religiosa muito melhor se você tiver a sua religião. E quantas pessoas já se decepcionaram, já estão fora e não querem mais uma religião? Isso não significa que a gente não tenha que viver a nossa espiritualidade, né? Então, quando você quer conversar sobre alguma coisa e não tem com quem conversar, é muito difícil. Quando você tem com quem conversar, mas essas pessoas não te compreendem, porque a gente pensa diferente, porque a gente sente diferente, porque a gente sente a energia do outro, porque a dor do outro é a minha dor. Porque somos empatas, somos seres da nova era. A transição planetária leva a gente para um novo movimento energético. Então, às vezes, você está com uma dor de cabeça e você fica procurando na sua vida, o que eu comi, o que eu fiz, o que eu penso, por que eu penso assim, gerei isso. E, às vezes, você está captando a energia do ambiente, de um alguém que está perto de você ou com quem você vai se encontrar, porque não existe tempo e espaço. Então, tudo que a gente sente, nem tudo é nosso, mas existe em mim a sintonia. Então, eu preciso compreender tudo isso para que eu possa viver melhor, para entender se essa dor que eu estou sentindo é minha ou não é minha. Mas, Andressa, uma das maiores perguntas que eu tenho é, como é que eu sei se é meu ou se não é meu? O único jeito de você saber o que não é seu é sabendo o que é seu. Como você sente? O que gatilha uma dor que é sua? O que é uma dor do outro? Isso não tem nada a ver comigo. E esse é o objetivo da trilogia. A gente se perceber, conhecer outros campos, para que a gente não possa se perceber dentro desse universo particular, que é cada um de nós, que está inserido na humanidade. Né? Porque cada um de nós somos uma unidade desse grande corpo chamado humanidade. E o objetivo do Facebook é ter esse grupo para a gente ter com quem falar. Porque eu não sei vocês, e eu vou explicar daqui a pouquinho como foi comigo, né? Mas muitas vezes eu achei que eu era louca, que eu era irresponsável, ou que eu estava ficando doida, porque eu sentia coisas que eu não sabia explicar. Eu nem sabia que sentia, eu achava que aquilo tudo era meu, então era eu que era a louca, eu também a cheia de frescura, porque eu sentia demais. E eu não sabia explicar o que eu sentia, e eu não entendia, e eu não tinha com quem conversar. Que nem as crianças da nova era, porque nós somos as crianças da nova era. Nós somos os seres da nova era que estão habitando essa nova era, que é do humano sensível. A sensibilidade é o sexto sentido, que é os 5 sentidos profundamente ampliados. Né? Então, você vai escutar mais, ver mais, sentir mais. Então, você sente o mundo e não entende o que sente, porque nem tudo aquilo faz sentido racional, não é seu. Né? Não, na verdade, existe em você a sintonia, porque existe a dor. Então, nós vamos trabalhar na sua dor para que você, quando sintonizar com a dor do outro, você perceba o gatilho e aí você não entre, né, não se assole nessa dor. E dentro desse grupo, você vai ter do grupo do Facebook, você vai ter o quê? As pessoas que estão passando pelo mesmo processo, que sentem, que não sabem explicar o que sentem, e aí você vai ter o seu grupo, né? Porque o poder do grupo, gente, ele é o poder de dar a mão um para o outro. Né? A gente tem uma força muito grande quando a
a gente se reúne em grupo porque a gente está falando de egrégora, a gente está falando de força de grupo, enfim, a gente está falando de muitas coisas espirituais, a gente está falando das nossas origens estelares, de onde a gente veio, por que a gente está aqui, cada um com as suas missões, que às vezes é tão diferente das missões dos nossos familiares, das pessoas que a gente ama e que também nos ama muito. Então, é importante que você entre lá na comunidade se você quiser aprofundar ainda mais dentro desse conteúdo, tá? E lá, o que vai acontecer? Todos os dias eu tenho o programa Você Tem Fome de Quê? Que eu faço ao vivo no Instagram ao meio-dia, tá? E a gente vai selecionar as pessoas que estiverem participando bastante dentro do grupo, interagindo. Então, eu quero que você interaja, assista a aula, e depois você vai lá, comenta o que você aprendeu, o que você entendeu, que questionamento você tem. Ajude as pessoas que estão lá também. Então, as pessoas que fazem um questionamento, você responde, troca, aproveita esse ambiente de pessoas que estão com o mesmo propósito que você, né? E quem estiver participando bastante, eu e a minha equipe, nós vamos selecionar para conversar no programa Você Tem Fome de Quê? Comigo ao vivo. Tá? Então, essa semana, quem estiver lá interagindo bastante, né? Mas de uma maneira produtiva, né? Uma maneira reflexiva, vamos usar essa semana para a gente se melhorar, né? Então, não de qualquer jeito, não só fazendo um coraçãozinho ou um joinha. A gente adora o coraçãozinho, a gente adora o joinha, mas vamos tentar ser mais produtivo, vamos ajudar um ao outro, porque a gente ajuda a si mesmo, tá? Então, a gente vai estar lá também para chamar essas pessoas que vão participar do Você Tem Fome de Quê? Comigo durante essa semana. Tá bom? Então, mais uma coisa. Lembrar aqui que a gente tem os grupos do WhatsApp, grupos do Telegram, o e-mail. Então, fica de olho. Se você está no WhatsApp, se você está no grupo do Telegram, se você se cadastrou pelo e-mail, né, fica de olho né, porque todas as nossas comunicações vão acontecer por lá. Então, os links das aulas, qualquer material complementar que a gente mande, ele vai para lá. Tá? Então, vai ser uma semana com bastante conteúdo. O objetivo é que vocês ganhem muita consciência em relação a isso, que vocês levantem essas dores, tá? E aí que vocês consigam, a gente no domingo, fazer um baita tratamento para a gente aliviar um pouco dessas dores. Mas eu preciso ter consciência, né? Consciência, porque é a consciência que cura. Né? Senão a gente fica massa de manobra para qualquer um que fala assim, faz assim, aí a gente faz assim, aí a gente faz. Por que você está fazendo isso? Não sei, eu só estou repetindo porque todo mundo faz. E aí você não ganha consciência que cura o seu próprio espírito, a sua própria essência. E eu quero que vocês vão seguindo com a gente, porque o conteúdo, na verdade, ele vai trazer uma compreensão. Mas eu preciso de uma linha de raciocínio para vocês entenderem. Porque o que eu vou trazer aqui é diferente, né? É espiritual, mas de uma maneira para a gente entender os nossos campos, os nossos corpos, os nossos fractais, como é que a gente cria, como é que a gente não cria. Porque assim, eu tenho aquela... tá muito na moda, né? Falar tudo, eu penso, sinto, materializo. E eu queria dizer que, assim, isso funciona... É verdade, funciona. De certa maneira até funciona. Mas, primeiro, que eu preciso entender que isso funciona tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Então, tudo que eu penso, sinto, eu materializo num campo energético antes de virar matéria. E isso fica orbitando o seu sistema. Tudo isso que você pensou de ruim, sentiu de ruim, você criou de ruim. Para o outro e para você. Isso vira um processo que empaca a sua vida. E você precisa saber limpar, trabalhar nisso, tratar. Por isso que a vida não anda, porque está cheio de bloco energético que você mesmo criou. Por isso é possível ser terapeuta da própria vida. Entende? Porque se você criou a meleca, você limpa a meleca. Simples assim. Então, são dessas coisas que a gente vai fazer. Vai falar aqui, mas de uma maneira bem conceitual. Como a gente cria essa meleca? Como é que a coisa de fato acontece? Onde é que ela está? Porque como é que eu vou limpar uma coisa que eu não sei onde está? Onde é que ela está? Em que campo? Em que dimensão? Né? Quais os fractais? O que eu trago de outras vidas? O que eu já trago
que as pessoas não sabem explicar, a gente tem como explicar. Ou que as pessoas chamam de genético, não necessariamente ele está genético no corpo físico, mas sim no campo energético. Que as pessoas chamam de repetição de padrão, né? Mas quem disse que lá atrás era a minha tataravó, aquela tataravó, não fui eu. Eu mesma. Né? Por que eu lembro lá da número 5 da minha tataravó e não da 4? O que me liga com aquela energia? Quem garante que não é um fractal de mim mesma ali, né? Só que quando eu olho para o outro, eu sou capaz de perdoar. Mas se eu perceber que fui eu que fiz aquela meleca, eu não consigo me perdoar. Aí, olha para o outro, parece que é a tataravó eu perdoo. Né? E aí tá tudo bem também, porque é uma maneira de aliviar a dor. Né? Mas a gente pode ser mais do que isso. A gente pode ser um instrumento para a espiritualidade trabalhar a nosso favor e a favor do todo. Porque nós somos uma unidade desse grande corpo chamado humanidade. E estamos todos juntos nesse processo. Tá bom? Então, eu quero que vocês parem bem para prestar atenção em tudo isso. Durante muito tempo, eu venho fazendo esse programa diário, né? Da fome de quê? Você tem fome de quê? E nessa fome eu identifico, as pessoas trazem o que ela tem fome, eu falo qual é esse vazio. E esse vazio me diz muita coisa. E durante muito tempo que eu já venho fazendo esse programa, eu vim conversando com pessoas. E aí eu identifiquei muitas dores. E eu falei, eu preciso falar disso. Porque elas são historinhas diferentes, mas quando você vai pegando, aprofundando, você chega em padrões muito parecidos. Né? Então, você vai chegar em coisas muito parecidas que foram geradas em cima de uma coisa ou de outra. Então, a gente identifica tantas situações, e dessas situações, eu fiz um apanhado, e a gente chegou em 5 grandes dores. E eu vou falar com vocês mais para frente dessas 5. Não vou trazer ela agora. Tá? Porque a gente vai falar dela lá na frente. Eu preciso que vocês entendam algumas coisas primeiro, para depois vocês identificarem. Mas, lembra, qual é a sua maior dor? Fica com isso, para você não esquecer. Para quem não me conhece, ou alguns já conhecem uma parte da minha história, não conhece toda a história, mas eu vou trazer aqui um episódio que alguns conhecem e outros não. Eu venho de um processo onde eu venho de uma família muito simples, né? Então, o que aconteceu quando eu nasci? Os meus pais precisavam trabalhar. Simples assim. Nada do outro mundo, como tantas famílias vivem dessa maneira. A minha mãe tinha que trabalhar para eu poder sobreviver. Então, os meus pais, meu pai e minha mãe, tinham que trabalhar. E eles me deixaram com a minha avó. Então, eu acredito que essa é a realidade da maioria das pessoas, né? E mesmo que não seja como era antes, porque eu logo, muito pequenininha, minha mãe já teve que sair para trabalhar, mais ou menos, nos 4 ou 5 meses, as mães têm que trabalhar, porque hoje a maioria das pessoas vive disso. E mesmo que não viva essa realidade, vai ter alguém para cuidar, enfim, não importa muito qual foi a condição, eu vou explicar melhor. Dentro desse processo, o que aconteceu? Eu fiquei com a minha avó e com as minhas tias, e elas cuidavam muito bem de mim, era muito amor, meus pais saíram para trabalhar. E assim foi acontecendo a minha vida. Eu venho de uma família onde meus pais sempre frequentaram a Umbanda, né? Então, desde a barriga da minha mãe, eu frequentava a Umbanda. Umbanda de caridade, enfim. E aquilo para mim era uma coisa muito natural, porque eu tinha meio que me criado ali, e era muito natural para mim, não tinha nada de diferente. Eu tinha visto aquilo desde pequena e era uma coisa muito gostosa, muito amorosa, enfim. E nesse processo da Umbanda, eu não me reconhecia médium. Por quê? Eu não tinha incorporação. Mesmo pequena, mesmo mais nova. Então, os meus pais incorporavam, todo mundo que estava lá tinha um processo de incorporação, mas eu não sentia nada. Então, na minha cabeça, ser médium era incorporar. Se eu não incorporava, eu não era médium. Era isso. Ok. Continuo seguindo a minha vida, aí a gente vai ficando adolescente, vai ficando mais jovem. E aí começa um vazio que eu não sabia explicar. Mas eu também nem parava muito para pensar nele, né? Eu simplesmente ia me divertir, eu ia fugindo dele, até porque eu não sabia. Eu nem sabia que ele era um vazio, entende? Eu nem me reconhecia naquele vazio. Eu nem sabia que era vazio. Eu
estava lá. Só que aquilo começou a gerar uma tristeza, uma coisa que eu não sei explicar. E lembra que eu falei para vocês no começo que tem coisas que a gente não sabe explicar e que a gente sente e que a gente vai falar com algumas pessoas e as pessoas não entendem porque a gente parece louca? Então, eu não tenho a menor dúvida que você que está aqui está me entendendo, porque é por sintonia, né? Então eu tenho certeza que você também já sentiu dores que você tentou explicar e que você não conseguia, mas que por alguma razão algumas pessoas te entendem. E esse é o grupo que eu quero trazer, esse é o grupo que eu quero formar. Né? Esses são os nossos humanoterapeutas. Isso é o humanoterapeuta. São os humanos sensíveis. E aí, o que acontece? Quando eu comecei nesse vazio, nessa tristeza, uma coisa que nada fazia sentido, eu não sabia para que eu tinha vindo para cá, mas eu também era nova, jovem, não mais adolescente, já mais jovem, meio adulta, né? Ali, sei lá, até um período da minha vida. Eu comecei a saí para me divertir. E aí eu comecei a curtir uma cervejinha, que afinal de contas era legal, né? E isso me trazia uma certa alegria. Então eu preenchia aquele vazio com alguma diversão, aquilo me trazia alegria, me trazia descontração, me trazia amigos, me trazia um monte de coisa. E tudo isso preenchia esse vazio, pelo menos de uma maneira momentânea. Na época estava tudo bem. E nesse processo, o que aconteceu? Eu fui percebendo que demorou, tá, gente, isso? Porque, para a maioria das pessoas, eu era só uma menina legal, bem divertida, que quando bebia, curtia horrores. Era isso. E é verdade, eu curti horrores. Mas quando eu voltava para minha casa, tinha um vazio danado. Por quê? Porque, na maioria das vezes, depois de um período, eu passava um pouco do limite. Eu passava bastante do limite. E aí ninguém me via como uma alcoólatra. Mas eu, depois de um tempo, comecei a perceber que eu não tinha felicidade sem a bebida. E essa felicidade, ela veio de um processo, esse reconhecimento veio de um processo onde eu falava para mim uma coisa, mas no fundo eu sabia que era outra. Eu não tinha felicidade se eu não estivesse com a galera tomando uma cerveja. Mas eu dizia que eu estava ali só por causa dos meus amigos. Né? Não, é porque eu estou com a galera, é porque eu estou curtindo. Eu era muito divertida, eu era muito legal. Né? Eu tinha muitos amigos, aquela galera toda e tal. Mas eu falava que eu estava lá por causa dos meus amigos. Mas vai chegando um momento que a gente sabe da gente, né? A gente não é bobo nem nada. E o que aconteceu? Eu fiz uma pergunta para mim. Se eu estou indo para qualquer lugar por causa dos meus amigos, se eu for para um sítio, para passar um final de semana só com os meus amigos e não levar cerveja, que eu só tomava cerveja, vai ser legal? E a minha resposta interna era não, eu nem iria. Porque, isso é chato pra caramba, ficar lá fazendo nada. Então não tinha nada a ver com os amigos. E a gente precisa aprender a ser sincero com a gente. Isso foi um período longo, tá? Não foi da noite pro dia, não. Só que eu comecei sempre numa... Eu tinha uma angústia daquilo. E eu não sabia o que era, mas já que eu tinha uma angústia, tinha um vazio, não sabia o que fazer com ela, eu tinha uma opção incrível, que era fugir. E a bebida me ajudava muito nessa fuga. E aí é que eu vou percebendo algumas situações que aconteceram na minha vida. Como eu falei, a minha mãe me deixou com a minha avó, quando eu era pequena. Então, a minha avó era um grande amor da minha vida. E aí, a minha avó faleceu. Mas eu já era grande, isso já foi em 2005, quando ela faleceu. Né? Então, eu já era grande. Mas ali começa um vazio ainda maior. E aí, uma busca ainda maior. Então, eu começo nas minhas buscas para me reconhecer. Porque a Umbanda não me respondia. Por quê? Porque eu não era médium, eu não recebia uma entidade. Então, ali não me dava mais respostas. Nesse caminhar, eu comecei uma busca, mas nada me fazia muito sentido. Porque a psicologia convencional, né, ela falava
que a vida começava da barriga para cá. E eu não entendia a vida assim. Eu sentia que tinha muito mais, eu não sabia explicar, mas eu não entendia. Então aquilo não fazia sentido para mim. E eu sempre tive uma conexão espiritual, até por conta da energia que os meus pais manifestavam, né, das entidades, enfim, que a gente faz o sincretismo com os anjos, os santos, enfim. Não é disso que a gente fala lá, não, de religião. Então eu sabia que existia uma coisa a mais. E os terapeutas convencionais, primeiro, eles falavam que a vida começava na barriga, então quando eu trazia alguma informação que eu achava que tinha alguma coisa a mais, tinha sempre que voltar para o básico. Não, deixa isso para lá. Não é nada disso. Volta para cá, volta para cá, volta para a realidade. E aí eu me achava mais doida ainda. E a outra questão é que eles excluíam a variável espiritualidade. Quando eles excluíam essa variável espiritualidade, isso me incomodava. Né? Então, é assim, eles, tudo bem, você acredita, mas isso você conversa lá no lugar onde você vai, e aqui a gente volta para a realidade. Volta para o aqui agora. Isso me incomodava profundamente, porque eu queria falar dessas sensações que eu tinha, que embora eu não soubesse explicar, eu não era louca. E aí, quanto mais eu procurava uma coisa convencional, mais eu achava que eu estava doida. E quanto mais eu achava que eu estava doida, maior vazio eu sentia, mais depressão eu tinha, mais eu fugia com a bebida. E aí eu entrei naquele ciclo. E nessas minhas andanças, eu continuei nessa busca, que uma coisa que eu sou é faniquitada. Fui, procurava, dei tanta cabeçada, gente, voltava. Mas tudo isso, essa busca mais intensa, começou depois da morte da minha avó. Para encontrar. Só que quanto mais vazio, assim, quanto mais eu buscava, mais vazio eu sentia. Quanto mais vazio eu sentia, mais eu bebia. Para fugir de tudo isso. E aí, mais eu me culpava. E aí, quanto mais eu me culpava, mais eu queria sair de perto de mim. E quanto mais eu queria sair de perto de mim, uma ferramenta espetacular, no meu caso, era a bebida. Ok. Continuo nesse processo, né, de transformar, da transformação da minha maior dor na minha maior força, que hoje eu entendo, e é disso que eu estou falando aqui, por isso que eu estou contando tudo isso para vocês, porque é possível transformar a sua maior dor na sua maior força, porque pode parecer uma coisa muito louca, pode parecer, Andressa, mas isso não existe, dor é dor. Como é que você vai trabalhar em força? E assim, se eu não tivesse vivido isso na minha vida, se eu não tivesse visto isso na vida de tantas pessoas que já passaram pelo Espaço Humanidade, se eu não tivesse, como assistidos, como paciente, se eu não tivesse visto isso na vida de todos os humanoterapeutas que a gente já formou, né, e de tantas pessoas que eles atendem, né, eu já vi tudo isso, eu vi na minha vida. Eu só sou o que eu sou por causa desta dor que eu estou explicando para vocês. E elas vão se conectar. A minha infância com a minha mãe vai se conectar, me deixar com a minha avó, a minha dificuldade financeira, porque eu tinha muita dificuldade financeira, muita, e eu não tenho hoje. Eu vivo de terapia e eu vivo muito bem. E eu estou ajudando pessoas a viverem muito bem, viverem daquilo que elas amam, compreendendo o que elas estão fazendo, tendo um diagnóstico claro para ajudar o seu assistido e ainda poder viver daquilo que é a sua maior força e transformou a sua dor nessa força. Tá? Porque se tudo é por sintonia, essa dor existe em mim, é só trabalhar pela sintonia. Tem muita gente sentindo a mesma dor que a gente. E aí, nessas andanças, eu começo num processo de busca muito profundo. E o que eu me deparei? Eu deparei com um conhecimento, que é um conhecimento, para quem trabalha, para quem olha para a terapia holística, ele é razoavelmente simples. Mas, então, é dito isso, é falado, enfim. Só que quando eu me deparei com ele não era nada simples para mim. Quando todo mundo falava, isso aí, eu falava, é só isso? Gente, eu vi uma coisa lá que eu acho que as pessoas não viram. E a partir, eu fui fazer um curso, e esse curso, ele tinha como objetivo eu aprender um pouquinho sobre os campos energéticos, enfim. E nesse curso ia ser um caminhar, né? Mais ou menos como a gente está fazendo aqui. E aí, eu percebi algumas coisas. E uma delas eu vou trazer para vocês aqui como uma aula. Mas eu vou explicar melhor o porquê que eu escolho esse conteúdo para vocês entenderem. Conforme eu fui trabalhando, conforme eu estudei isso, e isso fez um sentido louco do dia para a noite. Quando eu entendi aquilo, naquele dia,
né, eu fui para minha casa e na minha casa eu tive um despertar absurdo, né? Assim, nossa, é isso. Eu não entendia racionalmente, mas fazia sentido. Eu falava, é por aí, tá aí o que eu estou querendo saber, tá por aí. E aí a minha investigação aumenta e é um pouco do que eu vou trazer para vocês hoje com esse conteúdo. Mas é só para vocês entenderem. Quando eu comecei nesse entendimento, então, depois disso, eu entrei para estudar e trabalhar numa técnica de desobsessão, né? E essa técnica de desobsessão é tanto de um processo obsessivo externo, mas principalmente de um processo auto-obsessivo. Por quê? Eu só atraio de fora o que existe dentro. Então, se alguma coisa chegou até mim, é porque ela existe aqui em mim, certo? Então, existe sintonia. Não tem como você pegar a tomada e colocar na parede, se nessa tomada, se não tiver a parede com o furinho. Você não vai conseguir pôr na parede. Então, existe sintonia para entrar em fase, né, e gerar um movimento energético. No caso da tomada, eletricidade. Tá? No nosso campo é a mesma coisa. E conforme eu fui estudando isso e fui trabalhando o quê? Esse trabalho de desobsessão com a viagem astral. Quando eu comecei a identificar isso, quando eu comecei a trabalhar, quando eu entendi sobre isso, um pouquinho, só um pouquinho, que é o que eu vou trazer para vocês hoje. Quando eu entendi sobre isso, e quando eu comecei a trabalhar, trabalhar mesmo essa minha espiritualidade, de uma maneira desdobrada, e eu já vou explicar o que é isso, a minha necessidade de beber desapareceu. Da noite para o dia, no meu caso. Desapareceu. Eu não tinha necessidade nenhuma, eu não tinha vontade alguma. E aí isso me encafifou. E aí eu fui estudar muito sobre isso. Foi ótimo, porque eu não tive que fazer força. Mas eu queria entender por que eu estava vivendo aquilo. Não é assim com todo mundo, tá, gente? Mas comigo foi. Então eu estou dividindo com vocês como foi comigo. E o que eu entendi de tudo isso? Primeiro, a primeira coisa é que eu era uma médium. Mas na minha cabeça, médium era só quem incorporava. Como eu não incorporava, eu não era médium. Quando eu descobri que eu era uma médium de desdobramento, de viagem astral, e eu já vou explicar, eu entendi que eu era médium. E eu entendi que existem várias maneiras de manifestar a nossa mediunidade e a nossa espiritualidade. E aí, como eu, tinha um monte de gente sofrendo sem entender isso. E eu falei, tá aí. E nesses estudos todos, o que eu descobri? Que todo alcoólatra tem mediunidade reprimida. Toda pessoa que usa droga tem mediunidade reprimida. Então, vou explicar melhor. Quando eu desdobro, então é mais ou menos assim, de uma maneira simplificada, tá? Quando a espiritualidade de incorporação, ela incorpora, não é exatamente assim, mas só para ficar fácil o entendimento aqui, para a gente tentar organizar na nossa cabeça. O espírito vem, incorpora num corpo, acopla, e trabalha no mundo físico. Essa é a espiritualidade de incorporação. E existe uma outra espiritualidade, que é quando o espírito encarnado, nós, que estamos vivos, fazemos um desdobramento, uma viagem astral, e vamos trabalhar no mundo espiritual, com a potência de quem está encarnado, porque quem está encarnado tem magnetismo, que é como se fosse gasolina aditivada. Tanto para fazer a coisa boa, como para fazer a coisa ruim. Então, lembra que eu falei? Penso, sinto, materializo, coisa boa e coisa ruim. Então, tenho a energia para, e dependendo da minha intenção, eu vou viajar nos campos astrais. Quando eu comecei a trabalhar, então eu me conecto a uma egrégora específica, com um objetivo específico de cura, para ajudar aqueles que precisam. E
como eu comecei a desdobrar, a minha necessidade de beber passou. Por que que passou? Porque eu vim com a característica de desdobramento. E eu sentia o mundo. Como eu não aprendi a desdobrar de uma maneira natural, porque isso nunca foi ensinado, nós não nascemos num lugar onde se fala de espiritualidade de desdobramento, onde se fala de viagem astral de uma maneira natural. Não, muito pelo contrário. Ou você vai para uma religião onde você precisa ter a incorporação, ou você vai para uma religião que, se você vê o espírito, reza porque é o demônio. E aí você não pode ver aquilo que você está vendo. E aí você é pecador, se vê. E aí cria mais um monte de conflito. Eu não estou falando que está certo ou que está errado, eu estou falando da dor que eu vivi. E que tantas pessoas que eu vi viver, que não entendiam, que achavam que estava fazendo tudo errado, enfim. E, como eu não aprendi a fazer isso de uma maneira natural, mas era uma necessidade quase que fisiológica minha, eu fiz de uma maneira artificial. Eu precisava de um agente externo para causar uma reação interna. Mas uma coisa que qualquer um pode fazer, independente da bebida. Quando eu comecei a fazer nos trabalhos energéticos e espirituais, né, desdobrando para o trabalho, eu não tive mais a necessidade de beber. Por quê? Porque eu comecei a fazer aquilo que o meu corpo precisava. Então eu não precisava de uma ferramenta externa. E aí começa toda essa busca. Toda essa busca de entender que o meu problema não era a bebida. O meu problema era uma mediunidade reprimida. E o meu problema não era a bebida de fato, esse era o efeito. Qual era a causa? A minha tristeza, o meu vazio. Era a causa. Esse vazio que eu sentia e que eu não sabia explicar e que me entristecia, porque eu não sabia o que eu era, quem eu era, e eu não conseguia encontrar ninguém que me explicasse. E quando, então, eu começo a perceber que não tem a ver com a bebida, eu usava a bebida, porque foi algo que estava ali mais perto para mim. Alguns usam medicamento, outros usam compra, outros usam comida, outros usam risada, desesperada, piada para tudo, não faz nada. Outros é a procrastinação. Isso tudo são processos dependentes de fuga. É fugindo como eu fugia. Mas por que a gente está fugindo? Porque está doendo. E eu não sei por que está doendo. Porque nem tudo que eu sinto é meu. Tem coisa que é do ambiente. Você sente o seu amigo. Você sente o seu trabalho. Você sente o seu inimigo. Você sente o ambiente. Então você já entrou em algum lugar e você estava bem, de repente você ficou ruim? Ou você já entrou em algum lugar que estava ruim e de repente você melhorou? Você já entrou em algum lugar e de repente você saiu com dor de cabeça? E aí você fica sempre achando que foi o que você comeu, só que não é. Essa mediunidade, ela está em todos os seres da nova era. Nós somos sensíveis, nós somos empatas. A gente sente a dor do outro. Então, já teve um sábio que nos disse, amar é o próximo como a ti mesmo. Porque o próximo é o ti mesmo. Você sente o que ele sente. Então, se ele dói lá, dói aqui. E aí isso vai ficando insuportável, porque a sua mediunidade é muito grande. Como é que você vai resolver isso? Trabalhando a sua mediunidade. Não é só para você, é para o todo. Então, você pode aprender a fazer isso para você, sendo terapeuta da própria vida, ou trabalhar como um terapeuta, ajudar as pessoas, trabalhar a sua mediunidade e ainda viver disso. Certo? Isso é base da ideia do humanoterapeuta. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, quando eu entendi qual era a minha dor não era a bebida, a minha dor não era a tristeza, a minha dor nem era o vazio, era a minha necessidade de desdobramento de trabalho mediúnico, que depois eu fui entender que seria a minha missão de vida, que é o que eu faço hoje. Tá? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque pode parecer uma coisa do outro mundo, mas é muito mais simples resolver as suas dores do que você pode imaginar. E o que te impede de resolver as suas dores é não conhecer, não reconhecer, não entender sobre isso e se julgar. Então, quando você se julga ou julga o outro, você nem vai buscar, porque você julga que vai ser difícil demais, você julga que você não consegue, porque você acha que é uma coisa do outro mundo, não é. Um bom tratamento resolve isso. Assim, ó. Trabalhar a sua mediunidade resolve isso assim. Porque você tira com a mão.
Mas para isso a gente precisa entender algumas bases, né? E, como eu falei, eu já vi isso em milhares de pessoas. Em milhares de pessoas. E uma coisa eu fiquei pensando, tinha tanta gente querendo trabalhar com terapia, tanta gente falando comigo nesses programas Fome de quê? Eu quero ser terapeuta, ou eu quero encontrar minha missão, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de ajudar pessoas. Eu sinto uma dor assim, eu sinto uma dor assado, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de ajudar pessoas. Na maioria das pessoas são boas pessoas que querem ajudar, só não sabem como. E aí eu ficava pensando, como é que pode tanta gente querendo ajudar pessoas, tendo tanta gente precisando de ajuda, porque o mundo está em dor. É depressão, é síndrome do pânico, é fibromialgia, crise de ansiedade, assim, todas as variáveis de dor física. Como é que pode tanta pessoa querendo ajudar e tanta pessoa precisando de ajuda e as pessoas falarem que elas não conseguem viver de terapia? Não faz o menor sentido isso para mim. E aí eu perguntava, mas como é que é isso? E aí o que eu falo sempre é que o universo não deixa a gente sem resposta. E aí eu entendi que as pessoas não tinham elas não entendiam que as que faziam não sabiam o que estava fazendo, estavam fazendo só para me ensinar que tem que pôr a mão aqui, eu pus. Entendeu? Só da fé, vai lá, não sabe nem o que está acontecendo. E outras nem faziam ideia de nada disso. Né? Não sabem, simplesmente não sabem que nada disso existe. E elas não têm uma ferramenta estruturada para elas poderem ajudar de fato. Então, ela tem um monte de ferramenta solta, fiz curso disso, curso daquilo, curso do outro, e aí eu não sei como é que aplicar. Tá, e quando a pessoa vem assim, o que você faz? Ah, eu faço isso, ou sei lá, eu vou fazendo. Mas como que é isso? Eu falei, elas não sabem. Então, por quê? Elas não podem garantir a melhora do assistido delas, do paciente. Né? Eu falei, então, por isso que elas não têm cliente. E por isso que as pessoas não confiam na terapeuta holística. Por quê? Porque, vou lá ver qual é que é, mas nem sabe, melhora, mas não melhora. Então, quando a gente tiver um jeito certo, concreto de fazer, sabendo o que está fazendo, uma ferramenta que funcione mesmo em todos os campos, e eu vou explicar isso para vocês, a gente vai saber o que a gente tem que fazer. E aí o nosso assistido vai melhorar de verdade. E aí você vai poder viver de terapia. E aí você cumpre com a sua missão. Você cumpre com a sua missão. Né? E muita gente me perguntava, Andressa, mas como é que você vai fazer isso? Foi aí que eu estruturei uma forma de fazer as pessoas entenderem aquilo que elas estão vivendo, aquela dor, e transformando essa dor na força e ajudando as outras pessoas que chegam com a mesma dor. Tá? Então é a lei do ganha-ganha, todo mundo ganha. Por quê? É um processo positivo. E, partindo disso, foi a gente pensando em todas essas dores. Então, como eu falei, o que me trouxe a motivação de explicar isso tudo para vocês foi o programa Você Tem Fome de Quê? Diário, né? Onde eu falo todos os dias com centenas de pessoas, a gente já passou de muito mais de centenas. E as principais dores são essas. Eu tenho fome da minha missão de vida. Eu tenho fome de ser uma terapeuta. Eu tenho fome de cura, de crescer. Eu tenho fome de coragem. Eu tenho medo de contrariar as pessoas. Eu atraio relacionamentos com pessoas comprometidas. Como tentar reconhecer para onde eu tenho que ir, o caminho que eu tenho que ir. E aí, Samantha, você falou que você quer mudar a vida financeira. Explica melhor pra gente isso. Do que você tem fome? Ajudar as pessoas. Eu quero ter uma vida feliz aqui, tranquila, com o emprego que eu tenho. Mas... Agonia, sabe? Uma ansiedade. Que medo é esse? Você falou que eu tenho medo de me expor. Mediunidade reprimida, uma dificuldade muito grande de lidar com meu filho de 7 anos. Qual é a sua dor? Eu perdi a minha mãe pro câncer, né? Eu fui abusada pelo meu padrasto quando eu era criança. Convivi com ele esse tempo todo, assim, durante 34 anos, sem nunca conseguir contar isso pra ninguém. Sempre tive o abandono em mim. Aos 34 anos, a minha mãe teve um processo de câncer e veio a falecer. Aos 15 anos eu quis me matar também. A maioria das dores das pessoas que a gente identificou, né, as principais dores delas não vejo propósito na minha vida, eu não sinto o meu valor, a minha vida é sem sentido, deixa de fazer as coisas que a gente gosta pelo outro por causa de alguém, é muita depressão, é muita timidez, né, muita dificuldade de se expressar, rejeição, ansiedade,
sempre se sente excluído de tudo. A pessoa ela não tem motivação, ela está sempre desmotivada, desânimo, muito julgamento, principalmente, além do julgamento, uma condenação e uma sentença. Né? Nunca eu vou fazer diferente, nunca eu vou conseguir, nunca vai mudar. Eu sou assim, eu sou uma porcaria, ou eu sou o que quer que seja, ou eu sou, enfim. A pessoa vive fora da realidade, então tem muita ilusão, né? Uma dificuldade tremenda de compreender o que sente. Então, quando a gente pergunta para algumas pessoas, tá, mas o que você sente? A pessoa não sabe. Tá, mas é bom ou é ruim? Ah, é ruim. Tá, mas o que é? Ah, não sei. Então, ela não consegue nem identificar o que ela sente, né? Então, são coisas que a pessoa não fala para ninguém, tem dificuldade de colocar, de expressar, de pôr para fora. Medo, muito medo de olhar para o passado. Então, criam agendas ocultas. A gente chama de agenda oculta, uma coisa que eu não falo, eu não olho, eu não quero ver. Tem gente até que apaga da memória, que é para não olhar. Né? Muito medo de olhar para esse passado. Medo de olhar para suas dores. Muito. Ela tem muita dificuldade de se perdoar e de perdoar outras pessoas. Então, essas dores, elas são muito grandes, então ela não consegue sentir o valor, ela não consegue viver daquilo que ela ama, ela nem sabe o que ela ama. Então, todas essas dores, a gente se deparou com todas elas. E elas estão muito ligadas a essa sensibilidade extremamente apurada. E a gente precisa entender um pouquinho dessa sensibilidade. Então, como eu falei, se eu não conseguisse, se eu não tivesse ajudado tantas pessoas nesse mesmo processo, eu também não ia acreditar. Eu também não ia acreditar. Mas a gente tem centenas. Então, se você estiver lá na comunidade do Facebook, a gente vai colocar lá alguns depoimentos. Se você quiser, a gente tem nas nossas páginas, tem centenas de pessoas falando o dia inteiro que o tratamento, o trabalho, o humanoterapeuta foi um divisor de águas na minha vida. Foi um divisor. Eu era assim, fiquei assim. Eu era assim, melhorei isso. E é mais fácil e mais simples do que parece. Tá? Então, eu queria que vocês entendessem que existem técnicas para fazer isso. É simples de ser feito, mas a gente precisa estar com a mente aberta para a gente trabalhar nessas dores. Nas nossas primeiro e nas dos nossos assistidos depois. Porque quando eu curo a minha dor, eu tenho uma vontade absurda de ajudar as pessoas. Porque é muito mais simples do que parece quando eu paro de me julgar e quando eu tiro o orgulho da frente. Né? Quando eu entendo que eu preciso trabalhar nisso. Olhar para essa dor e ver minhas dores, amores e horrores. Tá? Então, eu queria que você, depois do que eu contei, eu queria que você desse uma olhada nessa história dessa pessoa que se repete, se parece um pouco com a minha. E é uma pessoa que eu gosto muito, que conviveu comigo quando a gente começou, eu tinha cursos presenciais, humanoterapeuta presencial, né, que é a nossa formação de terapeuta, e ele participou da nossa segunda turma de humanoterapeuta. E ele veio de um processo muito parecido comigo em relação ao alcoolismo. Né? E eu queria que vocês dessem E a gente ficou amigo, e eu conheci a família dele. E, enfim, eu queria que vocês escutassem um pouquinho dessa história, dividir com vocês a história do Ludovico. Feliz de ter conhecido o Espaço Humanidade, porque o Espaço Humanidade me trouxe um renascimento. O Espaço Humanidade me trouxe uma nova visão de mundo, me trouxe um novo incentivo de como viver, de como encarar a vida, de como encarar seus problemas pessoais, os meus problemas pessoais, de me entender. Eu não entendia direito. Eu tinha problemas que eu não sabia que eu tinha, e aqui eu vim descobrir esses problemas. Eu sou alcoólatra, hoje eu frequento o AA, e eu vim frequentar o AA depois que eu conheci o espaço. Então aqui no espaço eu fui tratado. Eu aprendi que você pode encontrar as coisas dentro de você. Que na verdade as coisas estão, as respostas, todas estão dentro da gente. Hoje
sou frequentador do AA e hoje coordeno reuniões do AA e levo tudo que eu aprendi aqui para lá. Então aqui eu uso as técnicas que eu aprendi aqui, uso na vida, uso para ensinar os outros, uso para conviver com as pessoas e isso me transformou, isso me deixou muito feliz, me deixou muito renovado. Através do curso eu redescobri, pude rever as coisas que, na verdade, algumas eu não sabia, algumas eu tinha esquecido. As pessoas, elas me olham diferente hoje, elas me veem diferente. Eu sinto que eu tenho um brilho nos olhos que de repente eu não tinha. As pessoas param para me escutar, as pessoas prestam atenção. Eu me tornei uma pessoa não interessante, uma pessoa diferente, uma pessoa que vale a pena parar para ouvir. As minhas filhas, elas já me viam como herói, né? Criança, eu tenho filha de 4, de 6 anos, elas veem o pai como herói. Só que eu tinha problemas, né? Eu tinha problemas e criança é a primeira a sentir isso. E hoje é incrível, as minhas filhas me largam, as minhas filhas me amam, eu sou tudo para elas, e isso me deixa extremamente feliz, né? Extremamente feliz. Eu me sinto mais pai, né? Também, né? Não sei, o meu processo, que é o alcoolismo, ele me deixava fora do ar, né? Em muitos momentos. Então o convívio com as minhas filhas era um convívio difícil. Eu estava ali, mas também não estava. Então hoje eu estou 100% com as minhas filhas. Ímpar não tem preço. Não tem preço. Não existe preço que paga isso. Porque eu fui ajudado, eu aprendi, eu fui ensinado. E com esse aprendizado eu passo para as pessoas, foi um despertar de consciência que eu transmito para as pessoas no meu dia a dia. Então é isso, gente. Então essa história do Ludo, ela é muito bacana, embora ela se conecte com a minha história em relação à bebida, eu quero dizer que não é só em relação a qualquer tipo de dependência. Nós estamos falando de dor, e dor leva a alguns lugares, né? Ao remédio, às fugas, qualquer que sejam elas, tá? Então, uma das coisas que eu trago para vocês aqui é que pra gente entender essas dores, primeiro a gente precisa se entender. E esse é o conteúdo que eu vou trazer hoje pra gente alinhar isso e entender uma base, né? Então, para entender a causa dos nossos problemas e das nossas dores, primeiro a gente precisa entender como é que o nosso corpo é formado, né? Porque eu falei, tudo que eu penso, sinto, materializo, coisa boa e coisa ruim, certo? Mas se eu materializo energias, blocos energéticos ou coisas que se manifestam na minha vida, eu também criei o meu corpo, tá? Eu também criei essa estrutura, né? Que a gente entende o corpo físico como veículo, mas existem muitas outras coisas. E esses são os corpos que se desdobram. Então, para a gente entender um pouquinho dessas dores, a gente precisa entender como o nosso corpo é formado. Desde o nosso corpo físico, mais adensado, até os nossos corpos mais sutis nos planos espirituais. E é isso que eu trago para vocês hoje, né? Como é que a gente vai entender o nosso corpo. Então, eu vou explicar a base de tudo. Porque com esta base você vai entender por que você tem esse desdobramento, essa mediunidade, por que você sente coisas e, principalmente, por que você já entende tantas coisas e não consegue melhorar, tá? E também como é que você cria, onde é que estão os seus fractais? Tá? Onde é que está essa composição do seu corpo físico, que é onde habita o seu projeto de vida também, ok? Então, vamos lá. Para começar, eu vou explicar, então, primeiro, do corpo físico, tá? Para o corpo físico mais denso, para o corpo sutil, mais sutil. E depois eu vou voltar explicando a materialização,
tá? Eu quero que você comece a pensar que por mais que a gente materialize o corpo físico, isso que eu estou explicando é para explicar a materialização de qualquer coisa. De tudo. Então, quando a gente fala, como é que eu materializo um carro, casa, apartamento, meu trabalho, minha missão de vida, minha família, um bom relacionamento, é a mesma estrutura de materialização. E você já fez isso, você construiu o seu corpo físico, então você sabe fazer. Certo? E é a mesma. Então, eu vou explicar a construção do corpo físico. Quando eu explico a construção do corpo físico, eu quero que você olhe para entender tudo é formado das mesmas maneiras, porque tem os mesmos campos, tá? Então, vamos lá. Vamos começar, vou falar de baixo para cima, tá? Então, do físico para o mais sutil. Então, o primeiro corpo, então, a gente fala de 7 corpos, tá? Os 7 corpos sutis. O que são esses 7 corpos sutis? O primeiro corpo é o que nós chamamos de corpo físico. O que é o corpo físico? É um veículo de manifestação. É uma caixa de ossos, né? E massas e cartilagens, enfim. É só o nosso corpo físico. Então, se a gente puder ter uma percepção, porque é difícil entender, então o que eu vou falar até parece meio ruim, mas não é, tá? O corpo físico, ele é esse primeiro, e ele é o corpo que é aquele corpo que você vê no caixão, sem vida. Ele é uma caixa, um esqueleto, uma estrutura, né? Mas ele é só aquele corpo. Por que eu estou falando para dar esse impacto? Porque ele é um veículo. E como veículo, ele é só um veículo dos outros corpos. E tem gente que fica tão apegado no corpo físico e não percebe que tudo que está no físico é a manifestação do que existe no energético. Então, quando eu chamo de veículo, fica mais fácil. Por quê? Imagina um carro. Você já viu alguém, trocou de carro, o carro ficou... Trocou de carro. Por qualquer razão que seja. Ou o carro quebrou, ou o carro fundiu o motor. A pessoa pode até ficar triste, porque agora ela está sem dinheiro. Mas ela não fica chorando pelo carro. Ai, meu carro morreu. Por quê? Porque é um veículo. E o corpo físico é só um veículo importante, mas para conduzir os corpos mais sutis, que são os seus planos que de fato existem e são os espirituais. Tá? Então, o que é o corpo físico? É só essa caixa de osso, de cartilagem, de pele, enfim. Esse é o corpo físico. O próximo corpo é o corpo dupletérico. Esse corpo dupletérico, ele é o corpo da vitalidade. É ele que anima o corpo físico. Ele é que dá vida ao corpo físico, né? É um corpo onde tem os nossos chakras. Todos eles, os chakras, eles interligam todos esses corpos porque eles se alimentam, um se alimenta do outro para passar os fluxos energéticos, tá? Mas o dupletérico, ele é um corpo bem já feito dos elementais da natureza. Tá? Dos elementos da natureza. Então, da terra, água, fogo e ar, no espírito da terra, no espírito da água, no espírito do ar, enfim. O nosso corpo físico também é feito dos elementos. Tá? Terra, água, fogo e ar, nada mais é do que hidrogênio, nitrogênio, carbono e oxigênio, é o que formam as nossas células. Porém, isso é a parte física. Mas o espírito desses elementos é o que compõe a vitalidade desse corpo dupletérico. Depois do corpo dupletérico, separado do corpo dupletérico, está o nosso corpo emocional, tá? Ou astral, também chamado de astral. Onde ficam registradas todas as nossas emoções. Tá? Então, tudo que a gente já viveu nesta encarnação, ela fica registrado neste corpo. É o corpo vibracional. É o corpo que vibra. Né? Então, tudo que você viveu, bom ou ruim, ele fica registrado. Esse é um corpo, esses 3 corpos, eles já têm o formato do nosso corpo, é o nosso fantasminha. Tá? Então, ele tem o formato do nosso corpo. E ele tem toda a vibração. Então, eu vou explicando de baixo para cima, depois eu vou explicar a materialização para ficar mais fácil. Tá? Depois do corpo
astral, que é esse corpo que é uma massa, que já cria massinha, enfim, e ele registra todas as emoções, e as emoções é o que faz vibrar. Depois dele, esse ovalado é o nosso corpo racional, ou mental inferior, ok? Esse é o corpo da racionalidade, esse é fácil de entender, né? É aquele corpo que pensa, que raciocina, que é da lógica, que começa, quando as coisas começam no 1 e terminam no 10. Então, ele é o corpo racional. E aqui a gente precisa parar um pouquinho para observar uma coisa. O corpo racional é separado do corpo emocional. Desse corpo que eu expliquei anteriormente, que é o astral. Ele é separado. Então, o que acontece com a maioria das pessoas? Por que as pessoas não melhoram? Porque elas querem tratar uma dor que está no corpo das vibrações com a cabeça. Só que uma coisa está num corpo e outra coisa está no outro. Então, não tem como você tratar o corpo vibracional, o corpo astral, o corpo das emoções, onde estão os registros de memória emocional, com a cabeça. Por isso que tem gente que fica 30 anos indo no terapeuta e não melhora, mas ela entende tudo. Porque ela até entende. Então, também tem gente que estuda tudo de terapia holística, todas as técnicas, mas elas não melhoram porque elas entendem tudo e ela fala, mas eu já entendo, por que eu não melhoro? Porque ela não tratou no corpo certo. Ela está alimentando o mental. Então, o mental dela está incrível. Só que a vida dela não muda. Porque ela precisa trabalhar onde está o problema. E é por isso que as pessoas não melhoram. Porque o racional é o quê? 5% do todo? Está em outro lugar. Não vai melhorar essa dor se ficar tentando com a cabeça. Não vai. Esquece. Certo? Então, a gente precisa só perceber, eu nem subi ainda, eu nem fui para os planos espirituais. Tudo isso é matéria. Isso a gente chama de quaternário inferior. Então, é bem interessante que a gente pare para perceber isso. Porque é muito fácil, e é o que as pessoas estão tentando fazer a gente engolir goela abaixo, que se a gente entender tudo, a gente consegue resolver todos os problemas. Só que dor dói. E por mais que eu entenda que é ridículo eu estar sentindo aquela dor, ou que eu sou uma estúpida por sentir aquilo, ou por gostar de uma pessoa, ou por não gostar de uma pessoa, ou por sentir uma dor que não faz o menor sentido, eu sinto. Aí o que eu me acho? Uma idiota. Era o que eu achava de mim lá atrás. Eu sentia, não fazia sentido, e eu me achava uma louca. E aí, o que eu fazia? Fugia. O que você faz? Foge, de alguma maneira. Desvia a sua atenção. Porque você não conhece. É só conhecer. E é só aprender a técnica certa para tratar. No lugar certo. Não adianta tentar tratar o corpo da dor com a cabeça. Tá? Então, isso tudo é matéria já. Então, olha ali, o penso, sinto, materializo. Tá aí. Nós vamos subir, vou continuar subindo e depois a gente volta. Tá? Então, tudo isso é racional. O próximo corpo é o que a gente chama de corpo mental superior. O corpo mental superior já está na base espiritual. Ele habita, ele não está lá em algum lugar, ele está aqui dentro. Tá? Ele habita o nosso projeto de vida. Ele é aquela parte da gente que sabe o que tem que fazer. Sabe o que você veio fazer aqui. Sabe todas as suas dores, amores e horrores. Sabe as suas dívidas kármicas, as suas lições kármicas e os seus processos missionários. Tudo aquilo que você precisa vir na família, na relação, no corpo físico, no seu projeto de vida, no seu servir, para você ganhar o seu sustento, cuidar da sua família. Tem um corpo e ele não está lá, ele está aqui. Mas para isso eu preciso olhar para dentro. Não é fora que eu vou encontrar o meu projeto de vida, é dentro. Não é fora que eu vou encontrar a minha cura, é dentro, é um processo de autocuidado, de autocura. Porque a sua história, só você se conhece desde a sua existência primeira, em quantas e quantas vidas
já se passaram, ou se você quiser, se você prefere entender que é a sua ancestralidade, não importa como você entenda. O que importa é que dor dói e precisa ser trabalhada. Né? E só você vai ficar com você pro resto da eternidade. Então tá fora. Né? Não é um milagre. 7 dicas práticas de como ficar bom. Isso, gente, é pedir para ser enganado. É um processo de autocura. E tá tudo bem, tem gente ainda que tá na ilusão, na infantilidade de acreditar que assim vai ser. Tudo bem, vai bater mais cabeça, vai sofrer um pouco mais, e aí vai entender que tá dentro. E não é tão difícil assim. Quando a gente começa a se reconhecer, é muito gostoso, na verdade. A gente começa um processo de amor próprio, sem ignorar o amor ao próximo, né? E aí, o corpo mental superior é o que tem todas essas informações, tudo que eu preciso para manifestar nessa vida. Né? Mas para isso eu preciso calar um pouquinho o meu mental. E para isso também eu preciso cuidar do meu corpo astral, que é o meu corpo vibracional que vibra. E vibra o medo. Eu não consigo acessar o meu corpo mental superior se eu estiver em pânico. Se eu estiver com medo, se eu estiver angustiado, porque ele está vibrando. E é uma vibração. Fica batendo. Ele vibra. E eu vou explicar por que ele vibra. Vou para cima e vou voltar. Então, eu não vou conseguir acessar esse corpo. Então, o que eu preciso? Mas como é que eu vou conseguir parar de pensar? Aí tem gente que fala, você precisa fazer meditação para você parar de pensar. Gente, se você estiver vibrando a dor, você não consegue parar de pensar. Está doendo, porque você está vibrando. Então, uma coisa é você fazer os seus processos de meditação quando você está com o seu corpo astral equilibrado. Só que você não consegue tratar o corpo astral, que é o corpo vibracional, onde estão as emoções, com a cabeça. Então, você precisa de técnicas para tratar, porque é ele quem sente. É ele quem conecta. É ele quem conecta com a dor do outro. Medo com medo, com medo, com medo. O medo da humanidade vira um pânico em mim. E aí eu olho e falo, não faz nenhum sentido eu estar com medo. Por que eu estou com esse medo? Porque eu estou sofrendo influência do externo. E aí a gente pode entender isso como um ataque espiritual, que pode ser também, mas só atacou porque encontrou em mim a sintonia. Então tá aqui. Como eu também posso ser um próprio medo que eu sinto igual de todo mundo, porque eu estou vibrando nesse mesmo campo do medo. Tá? Mas, quando eu trato isso, tem a ferramenta para tratar no corpo certo, aí eu acalmo. Quando eu acalmo, eu consigo acalmar a minha mente. E aí, quando eu acalmo o meu campo vibracional, acalmo a minha mente, eu consigo entrar em contato com o meu mental superior e saber o que é que eu vim fazer aqui. Qual é a melhor coisa que eu preciso fazer? Qual é o caminho que eu devo seguir? Qual é a missão que eu vim para manifestar? Certo? Então, o corpo mental superior, ele é aquela parte que sabe. Tudo que você vem manifestar aqui está nesse mental superior. E é muito fácil acessá-lo, se você estiver tratado. O próximo corpo é o corpo búdico. O corpo búdico, ele funciona mais ou menos, tá? Mais ou menos, para ninguém falar que eu falei que é isso, como o nosso corpo emocional, que tem os registros emocionais, como eu falei, no outro corpo, só que da nossa existência inteira, não só dessa vida. Ele guarda todos os registros de memória de todas as experiências que você já viveu. Então, sabe quando você tem um déjà vu? Sabe aquela sensação de, nossa, eu já vivi isso. Às vezes você passa num lugar e fala, nossa, parece que eu já vivi isso. Mas aí você tenta lembrar e não consegue. Então, você teve um breve acesso ao seu corpo búdico, aos seus registros acásticos. Tá? E ele não está lá, ele também está dentro de você. Tá? E eu vou explicar, depois eu volto, o porquê que a gente esquece de tantas coisas. Mas é possível acessar os registros. Tá? Então, também, se eu não aprender a tratar nesses registros, eu não vou melhorar. E eu não vou tratar esses registros com a minha cabeça. São com técnicas para trabalhar neste corpo. E eu já explico como é que vai acontecer isso. O próximo corpo é o nosso Atma, ou átmico. É a centelha divina. Essa centelha divina é mais ou menos assim. Existe, quando você pega uma plantinha, uma semente, por exemplo. Depois eu vou falar outra coisa da semente, mas nesse momento eu vou trazer só para explicar esse corpo, essa centelha divina.
Quando você pega uma semente, ela tá em você, só que você não vai encontrar ela, tá? Pega uma semente, aí você põe a semente lá na terra, aí rega, tal, deixa lá uns dias, e aí ela começa a brotar. Aí você vai lá, então ela tem uma informação. Então vamos pensar assim, ó, cada semente é como se fosse um chip de informação. Esse chip, ele tem uma informação. Então vamos pensar assim, a semente da laranja nasce laranja, tem a informação laranja. Na semente do abacate tem abacate. Não dá para plantar laranja e colher abacate, porque a informação que está no chip é de laranja. Certo? Então, essa semente, essa centelha divina, ela não se modifica, porque ela é da essência do que criou este ser. Tá? Então, pensa que você colocou a sementinha lá. Então, entendendo que dentro da semente vem uma informação, igual um pendrive, igual um chip, com uma informação. Né? Então, você põe lá e vê o que sai. Certo? Ok. Aí você planta. Aí você deixa lá uns dias, umas semanas, aí depois você tenta cavar para desplantar, para encontrar a semente. Só que já tem um brotinho, aquilo já subiu um pouquinho, sentido o sol, outro tanto foi para baixo, sentido terra, né, formando a raiz. E por mais que você tente encontrar a semente, ela não está mais lá, mas ela está no todo. A centelha divina, ela é essa semente, essa essência, essa informação que não está em lugar nenhum, mas está em todo lugar. Então está na folha, está na raiz, está em tudo. Essa é a centelha divina. Essa é a sua parte mais essencial. E esses três, e depois eu vou voltar, esses três são o que nós chamamos de tríade superior. Por quê? Os três superiores, eles são espiritual, e o quaternário inferior já está na matéria, em dimensões paralelas. Então, cada um desses corpos está na sua dimensão particular, e uma dimensão contribui com a outra, mas não contribui e interfere, mas não é a outra. E por isso eu estou insistindo, não dá para tratar com a cabeça os seus registros acásticos de outras vidas e da sua ancestralidade, e nem dá para tratar com a cabeça a dor que dói. Porque dor dói. Não tem sentido, não tem razão. Não adianta alguém falar para você, mas não chora, não sofre, por que você está sofrendo? Por que você está com esse medo? Dor dói. Então você tem que tratar com a técnica certa, no corpo certo. Então, voltando agora, só para a gente entender essa materialização, então eu fui do físico para o mais sutil, e agora eu vou materializar. Tá? Então, centelha divina. E aí, depois nós temos o quê? Então, essa semente, esse chip, essa informação, esse Deus, essa consciência maior que criou, tá? E aí você tem, depois, o corpo búdico, que é o registro de todas as suas experiências. De tudo que você viveu de bom e de ruim. De tudo que você aprendeu no seu processo evolutivo. Você está em aprendizado. Então, tudo que você viveu. E esse processo de aprendizado. Quando você entende que você não precisa se julgar, porque você precisa, na verdade, simplesmente você está num processo evolutivo de aprendizado, você começa a evoluir esse corpo. Né? E tem registros nesse corpo. E aí o que acontece? Ele tem todas as informações, ele é a sua biblioteca central. Porque tudo não é uma informação, e tudo que você viveu numa base de informação, várias informações, e você está evoluindo nesse processo. Então, aquilo que te doía muito, hoje não dói mais, porque você viveu as experiências. E você quer passar por todas as experiências para evoluir, para ser um ser humano que sabe, para ser um ser consciente. Quanto mais eu souber, mais consciente eu sou. Tá, mais sabedoria tenho, mais evolução tenho, mais posso contribuir para o todo. E aí, ele tem todas as informações de tudo que você já viveu. Tudo. Todas as coisas boas e ruins que você fez. Tudo que você foi vítima e tudo que você foi algoz. Todas as vezes que você morreu e todas as vezes que você matou. Todas as vezes que você foi ferido e toda vez que você feriu. E foi só o seu aprendizado. O corpo, depois dele, então lá tem todos os registros. Então, às vezes a gente tem esse déjà vu, que é um breve acesso,
Mas por que a gente não lembra de tudo? Ai, eu queria tanto lembrar. Por que eu não lembro? Porque se eu não consigo dar conta de uma situação que aconteceu na minha infância, grande ou não tão grande, a minha mãe foi trabalhar. Minha mãe foi só trabalhar. E eu achei que minha mãe tinha me abandonado. E eu passei uma vida me sentindo abandonada. Quando minha mãe nunca me abandonou. Tudo o que ela fez era o oposto do abandono. Era trabalhar para eu comer. Era trabalhar para eu viver. Ela queria estar comigo, mas ela não podia. Porque ela tinha que trabalhar para que eu pudesse viver. Mas eu senti o abandono. A minha mãe não estava ao meu lado. Eu não entendia. Ou, depois de mais velha, eu entendi com a cabeça. Mas eu continuei sentindo. Eu continuei sentindo porque dor dói. E por mais que a minha cabeça entendesse, aquele vazio ficou. Aquela sensação de abandono aconteceu. E nós vamos falar de várias sensações, tá? No decorrer dessa semana. Eu só estou falando do abandono, a gente ainda vai falar de rejeição, de humilhação, de injustiça, de traição, de tudo isso. Eu estou contando primeiro essa minha história embasando. Então, se eu não consigo lidar com uma melequinha que aconteceu na minha vida, imagina se eu lembrar de todas as melecas que eu já fiz e que já fizeram comigo. Eu não consigo sair desse buraco. Então, a gente traz para essa vida só o que a gente está pronto para elaborar. Então, a partir do corpo búdico, desses registros akáshicos, se forma o corpo mental superior para que ele tenha só as informações que eu já estou pronto para elaborar. Então, assim, olha, eu já aprendi isso, posso nascer nessa família, eu já estou maduro para lidar com essa situação, né? Vou nascer filha desse pai, que na outra vida foi o meu marido, que que tomava a sua esposa, que na época não era uma coisa errada, mas que era uma invasão que hoje a gente entende. Por que a gente entende? Porque a gente evoluiu. Porque a humanidade evoluiu. E nós somos uma unidade desse grande corpo chamado humanidade. Então, eu trago para o meu corpo mental superior aquilo que eu estou pronto para elaborar, aquilo que eu preciso viver nessa encarnação. A partir do momento que eu entendo o que eu preciso viver nessa encarnação, eu passo o mental superior a criar o quê? Um planejamento de como eu vou ter que viver, como é que eu vou construir esse corpo, qual é a ideia para construir esse corpo para viver aquilo que eu preciso viver. E ter as experiências e os aprendizados que eu preciso compreender. Então, vamos imaginar que numa outra vida... Então, vou falar só uma coisa aqui, só para vocês esclarecerem um pouquinho. Numa outra vida, eu tenha sido uma pessoa que fez muitas pessoas sofrerem por preconceito. Qualquer que seja, não importa. Então, aí eu fiz porque eu não entendia. Aí, na outra vida, nessa, eu não entendi que não é assim e tal. O que eu escolho viver? Eu escolho para viver a experiência. Né? Eu escolho construir um corpo e nascer num país, só que numa nacionalidade diferente. Então, vamos supor que eu escolha nascer um muçulmano nos Estados Unidos, por exemplo. Eu vou passar por dificuldades de aceitação, como eu vivi lá. Andresa, mas por que uma pessoa escolheria passar por isso? Porque eu posso te explicar como é que é o prazer. Eu posso te explicar como é que é um orgasmo. Mas não existe explicação que possa trazer a veracidade do que é sentir o prazer. E é muito fácil. E eu preciso viver nos corpos essa experiência. Porque são os corpos que estão em campos diferentes que também estão em evolução. Então, eu escolho um plano de como eu vou nascer. Então, eu vou nascer alta, baixinha, eu vou nascer assim, ou assado, vou morar naquele país, naquele lugar, para viver a experiência que eu preciso viver. Para elaborar as minhas dívidas kármicas, que foram as dores que gerei, ou as minhas lições kármicas, que são os aprendizados, ou a minha missão. Então, eu vou nascer num país que é possível eu manifestar essa missão para ajudar as pessoas que ali precisam, por exemplo, como um processo missionário,
que é o que eu trago na minha vida, tá? Então, tudo que eu vivi, na verdade, foram processos criados para serem trabalhados. Então, tudo que eu trago é para ser limpo, elaborado, trabalhado, para que eu possa cumprir com a minha missão. Eu, você, qualquer pessoa. Então, quando eu penso nesse plano, como é que eu vou fazer para viver essa experiência? Aí eu crio, o meu mental superior, ele cria um pensamento. E aí nosso corpo racional começa a pensar numa maneira de como viver essa experiência. Ele começa a criar uma forma pensamento. Uma forma. Esse corpo é uma forma, é um formato para manifestar. Então, é a forma pensamento. Então, ele cria a estrutura que será necessária. Quando ele cria essa estrutura necessária, ele cria qual corpo? O corpo astral, que é o corpo vibracional, que é o corpo das emoções. Então, ele traz esse corpo, que é o corpo que vibra. A partir do momento que eu tenho um pensamento de como será, crio esta forma pensamento, do começo da massa para ela, penso, eu preciso ter uma vibração. Esta vibração no campo atrai prótons, elétrons e nêutrons, atrai os átomos para condensar a energia, formando uma massa que, no caso dos nossos corpos, é o quê? A massa que usa os elementos da natureza que existem na Terra, e esses elementos criam o corpo duplo etérico, que é o corpo da vitalidade. Então, ele tira da própria energia do planeta Terra. Este corpo é uma massa muito adensada, né, que vai dar, é o mapa, é o molde para o corpo físico se formar e aglomerar, condensar a energia, porque nós somos energia condensada. Quando a gente morre, essa energia se dissipa e ela volta a ser energia livre. Aqui ela está condensada numa forma pensamento, para cumprir com um propósito de vida que está no mental superior, para evoluir os meus campos superiores, que são a minha existência, para contribuir com o todo que me criou na minha centelha divina. Então, essa estrutura forma o seu corpo físico. Então, está dentro de você tudo o que você precisa. E são esses os campos que fazem com que a gente sinta sem entender, com que a gente conecte um campo. Então, se eu crio o meu corpo, essa estrutura do penso, sinto vibrando, crio a massa e materializo. Coisa boa e coisa ruim. É igual para você materializar todas as coisas. É igual para você materializar as doenças. Porque a materialização da doença, na verdade, é uma ausência de energia. Quando você entende tudo isso, você cria qualquer coisa, cria a sua saúde. Só que, às vezes, você já criou tanto bloco energético, tanto, que você pensa, sinto, crio. Aí você muda de ideia. Penso, sinto, crio. Ah, não quero mais isso. Penso, sinto, crio. Ou eu estou criando coisas que não respondem ao meu projeto de vida, que ao invés de me trazer evolução, vai paralisar o meu processo evolutivo, impedir, atrapalhar, ele não se manifesta, mas não deixa de ficar orbitando no meu sistema. E aí é onde os blocos energéticos, o que Reich chama de couraça, ele fica aqui. E aí a minha vida não anda, não importa para onde vai, porque está cheio de bloco. Esses blocos estão nos campos que não são o mental. E não adianta tentar tratar com a mente, porque eles já foram criados. Precisa o quê? Desfazer essas massas, ou elaborar, ou dar força para elas. E você pode, alguma coisa que te deu muita dor, ela tem uma massa. E você pode transformar essa, e potente, eu vou explicar isso amanhã. Tá? Essa massa que você tem muita força, como ela foi criada, enfim, você pode transformar ela. Ela já existe. Desfazer essa massa é muito difícil, é quase impossível. Se ela está muito condensada, ela tem a ver com o seu mental superior, com o projeto de vida, e você pode transformar esta massa, que é forte e densa, na sua maior força, porque ela é forte. Só que, em vez de você usar ela para se autodestruir, você passa a usar ela para
colaborar com a sua vida, para colaborar com a vida das pessoas que estão até você, porque ela tem força de atração, como todas as coisas, porque você deu condição para ela, você criou esse fractal muito forte, tá? Então, alguns podem ser desfeitos, devem. Então, quando você tem a técnica certa para trabalhar no campo certo, você vai fazer aquilo que precisa ser feito. Né? Então, quando eu falo de desdobramento, são esses corpos que desdobram. Então, quando eu falo de sentir, é o corpo astral que se conecta com todos os outros campos astrais, que são os corpos emocionais. Então, você sente o outro a partir desse campo. E por mais que você não entenda aquela dor, você está sentindo. Né? E você não vai entender, a não ser que você pare para olhar para isso, a não ser que você queira aprender sobre isso, para você ser terapeuta da própria vida. Porque senão você tem que sempre ir em alguém para ir lá te limpar. E aí você vai lá no centro. E aí ele vai lá e te limpa. Só que a parte espiritual trata o quê? A parte espiritual. Ela não vai tratar os outros campos, porque ela está numa faixa de vibração, e a gente tem todas essas. Então, você tem que ter ferramentas para tratar o seu mental, e aí trabalhar as suas crenças e tudo, e o aprendizado, e também tem, e o seu orgulho, vaidade, enfim, todas as outras variáveis, né, os nossos 7 pecados capitais, que não são pecados, são instintos, mas também técnicas para tratar e desfazer esses blocos energéticos que estão no seu campo emocional e no seu corpo emocional e no seu corpo vital, que é o corpo onde está o duplo etérico, que vai invariavelmente manifestar na sua vida. Cheio de bloco, você só vai conseguir manifestar doença, você só vai conseguir manifestar tristeza, você só vai conseguir manifestar nada na sua vida, porque tem um monte de coisa bloqueando você conseguir aquilo que você deseja. Mas eu vou falar amanhã. Amanhã a gente fala um pouco do efeito de tudo isso na sua vida. Que aqui eu só estou trazendo um conteúdo para você compreender, né? Que tem muito mais coisas. E que você não precisa se culpar por não saber. E aí, nem porque você sabe racionalmente, mas você não trata, você não trabalha, você não tem como fazer. Então, amanhã a gente vai trabalhar esse efeito, né, o que ele está fazendo na sua vida hoje, né, essa dor. Então, identificou a sua maior dor, entende que está em um campo diferente do seu racional, né? Você vai entender o que ele está causando na sua vida, esse efeito que ele causa na sua vida, como é que a gente cria essas massas todas. Mas para você já ir se trabalhando nisso, eu vou deixar para vocês um tratamento que é para você realinhar esses corpos, porque esses corpos eles só funcionam muito bem quando eles estão extremamente alinhados, para que você consiga entrar em sintonia com o seu mental superior. Então, eu vou deixar aí para vocês uma técnica para você já ir fazendo em si mesma. Tá? Então, essa técnica vai ficar... É uma técnica de harmonização com um pêndulo, né? A técnica de harmonização com um pêndulo para você alinhar todos esses corpos. Tá? Você pode usar um pêndulo se você tiver. Se você não tiver um pêndulo, qualquer coisa, neste primeiro momento. Claro, se você for trabalhar com isso, não. Você tem que ter isso para você. Mas nesse primeiro momento, o que é um pêndulo? É qualquer coisa que tenha um contrapeso e que tenha um fio que mexa, certo? Então, uma agulha com uma linha é um pêndulo, tá? Então, se você for trabalhar com isso, claro que esse não é o melhor caminho. Mas se você não tiver de hoje para amanhã, qualquer coisa, uma correntinha com um contrapeso, isso forma um pêndulo, tá? E aí você pode se utilizar para você fazer esse alinhamento para a gente trabalhar esse efeito amanhã. Onde é que vai estar esse material, esse bônus, esse presente que a gente está dando para você já ir se melhorando? Porque aqui a gente vai falar da dor, mas eu não estou falando que só com a cabeça não resolve. Então, a gente vai trabalhar situações, a gente vai dar consciência para você sobre isso e trabalhar em técnicas para que você possa tratar, porque não está na cabeça, tá? Para aliviar um pouco dessas dores que você está pensando aí. E são camadas e camadas e camadas, tá, gente? Então, é um trabalho bem bacana que a gente pode fazer e harmonizar muitas vezes e harmonizar sempre, tá bom? Então, onde vai estar esse material? Na nossa comunidade do Facebook, tá? Então, se você está lá na comunidade, lá vai estar o material todo. Além da comunidade, onde está o link da humanoterapeuta.com.br/trilogia.
tá? Então lá você vai encontrar a harmonização com o pêndulo também, tá bom? Então faça de hoje para amanhã, identifique a sua maior dor, vocês já fizeram as atividades, quem fez já está mais perto disso, quem não fez pode identificar essa maior dor, faça essas suas harmonizações, reflita sobre tudo isso, entenda que você nunca fez diferente porque você não sabia dessas informações. Para mim, quando eu soube disso, eu entendi o desdobramento, eu entendia por que eu não conseguia saber a dor que eu sentia, porque eu estava conectada com o todo. E amanhã a gente volta para falar de como a gente cria esses blocos. É um conteúdo profundo, mas é um conteúdo bem importante. Num conteúdo onde todo mundo está dizendo assim, pra gente, o alerta gatilho, né? Então agora está na moda. Vamos colocar aí um selo de alerta gatilho para, se isso gerar alguma dor, você não entrar, né? Não precisa ouvir isso, porque isso vai te doer. E a gente está propondo exatamente o contrário, você não fugir da sua dor. Ela precisa ser curada, ela quer ser amada, acolhida e respeitada, assim como eu e você. Então, para você olhar para essa dor, a gente está propondo o inverso disso, não fuja, né? Olhe para a sua dor, é possível tratar, é mais fácil do que parece, né? Mas é preciso olhar para ela. Então, amanhã a gente está de novo, meio-dia, no Insta, é isso? No Você Tem Fome de Quê? Então, todo dia ao meio-dia, eu estou no programa Você Tem Fome de Quê? Ao vivo no Instagram, ao meio-dia, tá? Oi? O Instagram é espaço_humanidade. E também participa da nossa comunidade. Eu vejo vocês a semana que vem. Perdão, eu vejo vocês amanhã e eu vejo vocês no programa Você Tem Fome de Quê? Eu vejo vocês aqui amanhã para a gente identificar melhor o efeito, né, e revelar esses comportamentos, o que eles estão causando na sua vida e entender como esses blocos são criados, por que eles são criados, aonde eles estão, para você poder trabalhar em cima desse lugar correto, não só com a sua cabeça, mas com técnicas para você poder identificar e aí a gente caminhar essa semana toda para que a gente possa, então, no último dia, tratar essas dores que você está identificando. Tá bom? Então é isso. Eu espero que tenha gerado muita vida em vocês e eu vejo vocês amanhã, no segundo dia da nossa trilogia Humanoterapeuta.